Olá, boa noite. Boa noite. Gosto dessa animação. A gente está começando um novo ano, né? Então, com energias renovadas. É, Acolho cada um e cada uma de vocês aqui na comunidade espírita Ramatiz. Alguém está vindo a primeira vez? Você? Levanta a mão, pessoal. Ai, bem-vindos, bem-vindas. O restante já é da casa, né? Que bom que vocês retornaram. É sempre bom a gente começar o ano ah, conversando, né? Porque aqui é mais uma conversa. Eu acho que é um papo, e é um papo que a gente vai ser guiado hoje é, pelo Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7 e o item 13. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a missão do homem inteligente na Terra. A gente vai falar um pouquinho o que é essa missão, qual que é esse movimento. E homem inteligente, entendamos que somos todos e todas nós, tá? Então a gente vai falar um pouquinho qual a nossa missão, qual a nossa missão aqui na Terra, né? O que Kardec, a partir da fala dos nossos irmãos espirituais, a partir dos ensinamentos dos nossos irmãos espirituais, nos lembram, para que a gente não possa nunca esquecer. É um movimento da gente não esquecer. E como hoje, né? Hoje basicamente é o nosso primeiro dia, a gente está voltando, né? Muita gente está voltando às atividades depois dos recessos de final de ano, ou tem gente que não parou, né? Continuou trabalhando, ou está vindo de casa, está vindo da rua, ou está vindo do trabalho. Então eu queria que a gente se colocasse, eu sempre gosto de fazer isso no início da conversa, que a gente se colocar no presente. É muito difícil a gente ficar no presente. A gente está sempre sendo jogado para trás ou lançado para frente, mas estar no presente é muito importante. Então eu queria que todo mundo pensasse um pouquinho qual o meu sentimento agora. O que eu estou sentindo agora aqui na comunidade espírita Ramatiz? Qual que é o meu sentimento? Eu estou alegre, eu estou triste, eu estou cansado, eu estou feliz por um novo ano. Então, eu queria que a gente pensasse nesse sentimento e acolhesse o sentimento, qualquer que seja, para a gente poder se colocar todo mundo aqui e no agora. Eu sempre falo que o momento mais difícil da gente se colocar é no aqui e no agora. Por isso que a gente sempre não percebe o outro. Então, se colocar no aqui e no agora é nos perceber primeiro. Como que eu tô? Como que eu tô? Como que o Valciano, que hoje, né, esteve descansando de certa forma, não trabalhei hoje, como que eu tô agora conversando com vocês? Então vamos fazer um pouco dessa reflexão, nos colocando no presente, para que a gente possa fazer nossa vibração inicial. Mestre Jesus, profunda gratidão por estarmos reunidos mais uma vez em Teu nome, para que a gente possa aprender e, mais do que isso, praticar. O Seu convite, Mestre, é para a prática, para a ação. E que bom que temos mais de 350 dias para essa ação. Agradecemos a Mestre Ramatiz e toda a pleide de espíritos que estão conosco nesse momento, nos fortalecendo na caminhada, nessa caminhada desse novo ano. E pedimos, Mestre, sabedoria, amor, humildade, compaixão, para que possamos ser instrumentos vivos do Seu Evangelho. E acolhemos todos os nossos sentimentos e nos colocamos presentes no presente, no aqui e no agora. Que assim seja. Então bora lá conversar um pouquinho. Deixa eu só abaixar um pouquinho a música. Depois eu volto com ela.
Então vamos lá falar um pouquinho sobre a missão do homem inteligente na Terra, né? E eu queria fazer primeiro uma provocação para vocês, né? Para que a gente possa seguir pensando durante essa semana, já que a gente essa primeira palestra da semana, né? Pode ser que vocês voltem ainda aqui na comunidade essa semana para outros momentos, né? Mas para que a gente possa seguir pensando nessa semana e nesse início, né, de novo ano. De que forma nós estamos utilizando os nossos saberes, as nossas habilidades, a nossa inteligência no dia a dia. Como que eu utilizo o meu saber, as coisas que eu sei, as minhas habilidades, o que eu sei fazer, a minha inteligência no dia a dia. Eu queria que a gente pensasse, que vocês pensassem enquanto a gente vai desenvolvendo essa conversa, pensassem sobre isso. Trouxessem para cada um e cada uma de vocês essa reflexão. Tudo bem? Essa conversa que nós vamos ter hoje, que é o item 13 do capítulo 7, como eu sei que vocês são muito curiosos, depois vocês vão olhar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, esse texto, né? E a gente vai trabalhar o item 13, mas só para dar um spoiler do que Kardec, junto à espiritualidade, está falando nesse capítulo 7. A gente sabe que o Evangelho segundo o Espiritismo tem inúmeros ensinamentos, e nesse capítulo em especial é o capítulo chamado Bem-aventurados os pobres de espírito. Já para dar uma dica do que a espiritualidade quer nos ensinar ou quer reforçar com a gente. E nesse capítulo, os itens que a gente pode, depois vocês vão dar uma olhadinha lá, a gente começa lá, o que se deve entender por pobres de espírito. Depois tem um outro item, aquele que se eleva a ser rebaixado. Depois tem outro, mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. E aí começa com as instruções dos espíritos, que é onde a gente vai conversar um pouquinho, né, que é o item 13. O orgulho e a humildade. E no item 13, que é missão do homem inteligente na Terra. Eu quis colocar um pouquinho o geral desse capítulo, até para a gente entender, como ele é o último item, né, do capítulo, o que a espiritualidade, o que Kardec vem falando para a gente antes. Então, quando ele chega na missão do homem inteligente na Terra, ele já falou um pouquinho para a gente sobre os pobres de espírito, já falou os mistérios, os sábios e os prudentes, já falou sobre o orgulho e a humildade, e eu recortei um trechinho lá do item 2, o que a gente pode entender por pobres de espírito, para nos ajudar nessa reflexão também. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência. Jesus não está falando de ninguém desprovido de inteligência quando ele comenta sobre pobres de espírito. Mas ele está falando dos humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles, dos humildes, e não dos orgulhosos. Então já é um pouco de um spoiler, para a gente entendendo qual que é a missão desse homem inteligente na Terra. Quando ele já fala lá no início que o reino dos céus, que os pobres de espírito não são os desprovidos de inteligência, mas os humildes, ele já está dando uma dica para a gente do que esse capítulo vai discorrer. E aí, ele já começa, aí a gente vai dar a voz para Ferdinando. Como vocês viram, está dentro esse item, está dentro das instruções dos espíritos. Então, quem nos instrui, quem nos ajuda nessa reflexão sobre a missão do homem inteligente na Terra é Ferdinando, que é um espírito protetor de Bordeaux em 1862. Mas é tão atual o que ele fala para a gente hoje, que é de hoje. É para nós que estamos hoje aqui na comunidade espírita Ramatiz essa reflexão. Ele começa falando assim, olha, não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência nesse planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, os fez nascer no meio onde pudesse desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá.
pondo-vos nas mãos um instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a eles. Então ele já começa dando uma chacoalhada na gente, assim, falando, olha, todo mundo veio aqui para esse planeta com um propósito muito grande de evoluir, de aprender. Todos nós. E se eu sei um pouquinho mais, e se eu tive a oportunidade de aprender um pouquinho mais, eu não posso me envaidecer por isso. Mas sim, colocar o pezinho no chão e falar em que esse aprendizado, o que eu tenho, o que eu aprendi, que não é fruto só dessa existência, a gente vai conversar no decorrer desses 40 minutos aqui, o que eu posso disponibilizar para os meus irmãos? De que forma que eu posso disponibilizar o meu aprendizado para o crescimento dos meus irmãos? Essa que é a primeira grande chamada de Ferdinando para a gente. E aí, eu fui buscar a palavra inteligência, fui buscar a raiz da palavra inteligência, sou muito curioso, aí eu fui buscar essa raiz, e a palavra inteligência, ela é uma junção de duas palavras latinas, que é entre, e a legere, que é eleger ou escolher. Então, inteligência nada mais é do que a capacidade de fazer a escolha melhor entre duas ou mais situações. Eu uso a minha inteligência, eu uso essa minha capacidade de fazer a melhor escolha entre duas ou mais situações. Lembra, meus irmãos, que antes, quando nós somos princípio espiritual, que nós somos princípios espirituais imortais, a gente tem, dentro do Espiritismo, a gente aprende que todos e todas nós somos princípios espirituais imortais. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas com imenso potencial para que a gente possa ser a nossa melhor versão. E essa nossa experiência, nós aqui, eu e vocês, nós estamos na nossa melhor versão. Essa vida que a gente tem hoje é a nossa melhor versão. Pensa. E aí eu vou pensar alto junto com vocês. Eu falo, nossa, eu, Valciano, com todas as minhas sombras, com todas as minhas luzes, com todos os meus acertos, com todos os meus erros, nessa vida, eu sou a melhor versão. E que bom que nós temos, o véu do esquecimento para a gente não lembrar o que a gente já caminhou, Porque a inteligência também é isso, Eu vou caminhando nas existências, eu vou aprendendo, eu vou tendo livre-arbítrio e eu vou fazendo as escolhas. Eu vou fazendo a melhor escolha entre duas ou mais. Eu escolho o melhor caminho. Então é nisso que a gente usa a nossa inteligência. E aí, a gente tem um imenso potencial de qualificações, a gente tem que fazer o nosso processo de evolução intelectual e moral em mundos materiais. Então a gente não está aqui na Terra por um acaso, não estamos aqui na comunidade, porque tínhamos que estar, óbvio, Esse é um convite, a gente está aqui porque nós tínhamos que estar, mas a gente está aqui na Terra por um propósito muito maior. E às vezes a gente gasta tanta energia com coisas pequenas, a gente usa a nossa inteligência para coisas pequenas, coisas menores, ao invés da gente poder nos conectar com esse nosso propósito, que é gigantesco. Que pode simplesmente ser vir para acolher os outros dentro das nossas possibilidades, estar na família, nós estamos na família certa, Estamos com os nossos amigos certos. E aí, o determinismo divino nos convida para que a gente nos desenvolva sempre. A ideia é do aperfeiçoamento e do crescimento sempre. Então, só para a gente lembrar, somos princípios espirituais imortais, fomos criados simples e ignorantes, mas a gente tem um caminho.
A gente tem uma caminhada e a cada passo que a gente dá, a gente vai fazendo escolhas e a gente vai crescendo nesse processo da inteligência, da qual a melhor escolha que eu faço. Eu lembrei de uma história, aquele relógio ali está errado, eu tenho que olhar pelo meu celular ali. Lembrei de uma história que um amigo me contou, ele tinha, e aí queria compartilhar com vocês, ele tinha um tempo que ele tinha esquecido, ele foi olhar que a carteira de motorista dele tinha vencido. Ele passou e ele não tinha percebido que a carteira tinha vencido, aí um dia ele foi olhar a carteira e tinha vencido. Aí ele falou, nossa, eu vou ter que correr para arrumar minha carteira, que eu vi que ela está vencida, e chegou o final do ano, enfim, piriri pororó. E um amigo nosso que estava junto dele, e eu falei, nossa, tá tendo muita blitz em Goiânia, tá tendo, nossa, na frente da minha casa, essa semana teve uma, inclusive. Aí um amigo nosso estava escutando a conversa, aí ele falou assim, olha, o acaso te protegeu, até agora que você não tinha essa consciência. Agora que você tem essa consciência, né, é por você, é com você. Aí eu lembrei daquela música do Titãs, né? O acaso vai me proteger enquanto eu houver distraído. Eu andar distraído. Então, eu estou lembrando disso porque, enquanto eu não tenho a consciência de algumas coisas, né? Ele não tinha, vamos imaginar, ele não tinha consciência naquele momento de que a carteira de habilitação dele havia vencido. Ok. Naquele momento que ele teve a consciência, ele precisa fazer alguma coisa. Que é esse mesmo movimento da gente, eu e vocês aqui hoje, nesse momento de que temos a inteligência. Como estamos usando? Agora a gente tem consciência que a nossa inteligência, que é fruto de uma caminhada imensa, é para que a gente possa usar para o bem, usar para o crescimento dos nossos irmãos também. E quando, naquela fala anterior, fala que a gente vem para mundos, né, inferiores, eu sempre gosto de lembrar uma definição de um antropólogo americano chamado Jamais Cássio, que ele fala que uma das definições, tem várias definições de mundo, né, e ele chama o nosso mundo hoje de mundo Bunny. O que é esse mundo Bunny? É um mundo frágil, é um mundo ansioso, é um mundo não linear e é um mundo incompreensível. Pensa, nós estamos vivendo num mundo em que o que a gente tem a certeza hoje, amanhã a gente já não tem mais. Hoje eu tinha certeza absoluta que as coisas eram assim. Amanhã alguém descobre alguma coisa, alguém faz alguma coisa, alguém cria alguma coisa e eu já não tenho mais tanta certeza. E esse mundo nos causa muita ansiedade, porque a gente quer ter o controle, né? A gente quer controlar as coisas. Eu acho que na conversa fraterna anterior, eu falava que uma coisa que eu sempre falo aqui é que uma coisa que a gente precisa ter consciência, e que bom que a gente está começando o ano conversando de novo, é que nós só mudamos nós mesmos. Nós não conseguimos, meus irmãos, mudar ninguém. E às vezes a gente fica muito ansioso nesse mundo rápido, querendo mudar as pessoas. Então eu queria que a gente refletisse isso, que a gente não consegue mudar o outro, mas eu consigo mudar, eu me mudo, eu faço as mudanças possíveis e necessárias que eu dou conta, e com a minha mudança, eu muitas das vezes provoco o outro a ele decidir se ele ou ela quer fazer as mudanças também. Então, é esse mundo incerto, é esse mundo não linear, é esse mundo não incompreensível. Eu quis trazer essa reflexão porque nós estamos todos na Terra, né? Que é esse orbe escola, muitos chamam de escola, muitos chamam de hospital, onde nós estamos para a todo momento aprender. Se eu não estou aprendendo a todo momento, tem alguma coisa errada. Porque nós estamos aqui para aprender a sermos melhores, a sermos mais humanos, mais humildes, né? Quando ele fala
lá no início, né? Que a gente precisa ser mais humilde. Então esse é um pouco esse movimento que nós precisamos, e nós estamos aqui para isso. E para isso tem as provas, tem as expiações, a gente vive num mundo de regeneração, de mudança, é um mundo de constante aprendizado. Ramatiz fala muito isso para a gente, de que eu estou aqui para aprender, nós estamos aqui para aprender. E para aprender, a gente aprende através do amor, das coisas boas, e a gente aprende também através da dor. Só que a gente precisa lembrar que nada dura para sempre. Mesmo a dor, ela passa. Mesmo os momentos de dor, eu preciso recolher aquilo que eu olho para aquele momento de dor. O que eu aprendo com essa situação? Até porque, meus irmãos, como é um planeta escola, na escola sempre a gente tem um momento para a gente provar se a gente aprendeu aquela matéria. Então, se hoje eu estou sendo convidado a ser mais humilde, em algum momento a vida vai me colocar uma situação e que eu vou mostrar se eu aprendi ou não. E aí é um ciclo, né? Sempre a gente está girando nesse ciclo. Quando a gente aprende, a gente passa para outra lição. Na escola não é assim? Eu aprendi, vamos passar para outra lição. Se eu não aprendi, aí eu vou ficar um pouquinho de recuperação, vou fazer uma outra prova, vou testar de novo. Então a gente só precisa ter essa consciência de que se estamos numa escola e se a gente está a todo momento aprendendo, o que eu levo disso? E de que forma eu acolho isso? Lembrem que tudo passa, nada é para sempre. Tenham sempre essa certeza. Naquele momento de maior dificuldade, maior desafio que nós temos, o sol nasce no outro dia e a gente fala, que bom que eu tenho fé, que bom que eu tenho força para seguir. Porque é assim que a gente consegue ir driblando, né, esses desafios. E a inteligência no homem vai se desenvolvendo, como eu falei para vocês, através das experiências, né, através do dia a dia. Antes nós éramos muito instintivos. A gente pegava, estava passando, eu queria me alimentar, pegava o pau, já tacava na cabeça do outro e já, pronto, deixa eu pegar esse alimento, é meu. Antes a gente agia totalmente no instinto. Não estou falando que a gente não age hoje, não. Hoje ainda agimos no instinto. Mas nós temos a consciência, nós temos o intelecto, nós temos a inteligência para falar assim, eu pego esse pau e taco na cabeça do outro, não. Ou, não vou fazer isso não. Não preciso fazer isso mais. Já passou esse tempo. Então hoje a gente não precisa, não é olho por olho, dente por dente, mais não. Então hoje eu uso a minha inteligência para que eu possa caminhar no futuro para a angelitude, né? Para esse mundo espiritual, para esse campo espiritual. É como se fosse uma grande caminhada em que a gente passa da sensação para a emoção, para a sabedoria e para o poder e para a glória. Então antes a gente era só sensação. Hoje nós somos emoção, mas a gente tem inteligência para nos dar uma brecada, né? Senão a gente saía barbarizando. E aí a gente caminha para a sabedoria, para a arcangelitude, para o poder e para a glória, porque essa é a caminhada do homem, né? E a gente aprende isso dentro dessa perspectiva do progresso, dentro dessa perspectiva da nossa inteligência, desse crescimento, enquanto seres que estamos numa escola para aprender sempre mais. Só vou ler uma primeira parte dessa segunda parte do ensinamento, quando ele fala assim, olha, a natureza do instrumento não está a indicar que utilização deve prestar-se. Ferdinando continua, tá? Ele fala assim, olha, a enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra esse último que lhe cumpre cavar a terra? Que diríeis se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada
para ferir o seu patrão, diríeis que é horrível e que merece expulsão, ser expulso. Imaginem que o instrumento, a natureza do instrumento, eu entrego a enxada para alguém para uma finalidade. E ele usa esse instrumento para uma outra coisa. E é a mesma coisa da gente usar toda a nossa inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre os irmãos. Quando que a gente faz isso, meus irmãos? Quando que a gente usa a nossa inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre os irmãos? Quando a gente não acolhe o nosso irmão, quando a gente exclui, quando a gente passa por cima. Estou numa situação lá no meu trabalho, o que é mais fácil? Eu ajudar ou eu passar por cima? Quando a gente nega, quando a gente não acolhe, quando a gente não dá um bom dia para a pessoa que está do nosso lado no elevador ou na rua. Então, a nossa inteligência, porque Deus não é amor, a gente destrói a ideia de Deus, da sua providência, quando a gente não ama, quando a gente não acolhe. Então, a gente usa essa enxada, que é a mesma entregue para todo mundo, de maneiras diferentes. Então, queria que a gente pensasse que todos nós somos jardineiros e estamos recebendo uma enxada hoje. O que a gente vai fazer com essa enxada? Cavar e plantar? Porque aí a gente germina, né, uma árvore frondosa, amorosa, que vai abrigar muita gente, ou a gente vai pegar essa mesma enxada e sair tacando na cabeça dos outros. Então, só para a gente pensar de que forma a gente usa a nossa inteligência, e a gente usa essa inteligência que é a mesma. Todos nós somos criados com esse mesmo princípio de crescer. Claro que em situações diversificadas, mas no final a escolha ela é sempre nossa. De que forma que eu vou usar? Eu vou usar para humilhar? Eu vou usar para me vangloriar? Eu tenho piriri pororó, eu tenho pós-doc, nananana, deixa eu passar por cima da sua cabeça que não tem nada. Ou eu vou usar para essas possibilidades que eu tive de aprendizado para auxiliar, para crescer. Então, fica a pergunta. E no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec também fala assim, Kardec, a espiritualidade amiga, também fala, Deus, porém, lhe deu a mais do que outorgou ao animal o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência. Então Deus nos dá a possibilidade do melhor. Quão gratos somos nós, meus irmãos, meus amigos, aos cientistas, aos inúmeros cientistas que nos auxiliaram e nos salvaram, né? De certa forma, usaram a sua inteligência para nos ajudar nesse período da pandemia. Quão gratos somos nós, né? A essas pessoas da ciência que usaram as suas pesquisas, usaram todo o seu conhecimento para nos auxiliar, para auxiliar a humanidade, né, global, de uma forma geral. E aí, se a gente for olhar no campo científico, a gente tem muitos, eu trouxe só alguns para a gente, que contribuíram para o progresso da humanidade. Eu trouxe alguns mais antigos, Marie Curie, que foi Nobel de Física e Química, foi a única cientista que ganhou o prêmio Nobel em 2 áreas diferentes, descobriu os elementos rádio e polônio. Seu esposo, o Pierre, viu que a radiação podia matar as células cancerígenas e retrocedeu o seu avanço. Então ele deu início ao que hoje nós conhecemos por radioterapia. Einstein revolucionou a física, Darwin, né, que clareou e possibilitou o mistério da evolução das espécies. Quantos irmãos nos ajudaram
né, a progredir, a caminhar em direção ao progresso. Esses são alguns no campo científico. E no campo moral? Quem que a gente lembra? Quem que a gente lembra no campo moral que nos ajudou? Será que vocês têm alguma ideia aí? Madre Teresa de Calcutá. Quem mais vocês lembram que pode ter nos ajudado no campo moral? Dentro desse campo de nos reforçar que o amor é importante também, além do progresso científico. Chico Xavier, Gandhi, tanta gente que junto, né, da ciência, do progresso científico, também nos ajudou dentro do progresso moral. E Ferdinando finaliza esse ensinamento falando assim, olha, a inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer com que a humanidade avance. Se todos nós usássemos nossa inteligência para a vontade de Deus, certamente a espiritualidade teria muita facilidade para que a gente desse um salto. Não vou falar um salto quântico, mas um saltinho. Que a gente não desse um passinho, mas a gente desse um salto. Então só depende de nós, meus irmãos. Infelizmente, muitos a tomam como instrumento de orgulho, de perdição contra si mesmo. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades, e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que concedeu. Então, estou lembrando também dessa ideia de que o acaso vai nos proteger, né? Enquanto como que é mesmo, gente? Alguém estiver distraído, mais ou menos assim, né? Então, agora o acaso não nos protege porque a gente tem esse conhecimento de que nós temos ensinamentos que nos mobilizam para que a gente possa agir do bem e no amor. A nossa inteligência precisa ser utilizada para o bem e para o amor. Esse é o grande esforço e chamado da espiritualidade para a gente. E ele fala isso e sempre me vem essa pergunta, será que a inteligência e a moral caminham juntas? Porque se a gente está falando de que a inteligência ela perpassa, a gente está sempre nesse movimento de conhecer, de crescer, será que a moral e a inteligência caminham juntas? E lá no Livro dos Espíritos, Kardec também faz essa pergunta, por que alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem encarnados neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? Aí os espíritos respondem, olha, é que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens, que então e por isso cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride em insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante o período da sua existência, ele se adianta em ciência, durante outro, em moralidade. O que a gente quer é o equilíbrio. Se a gente conseguir que nós, como espíritos imortais, consigamos equilibrar, né, essa caminhada, né, essa marcha, né, tanto científica quanto moral, eu acho que as guerras deixam de fazer sentido. A gente não tem por que brigar mais, por nada. Se a gente consegue aliar esses dois movimentos. Então a gente ainda está na humanidade caminhando. Nós ainda estamos nesse processo, né, de caminhar. E em outra pergunta ele fala assim, olha, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? O progresso decorre desse, o progresso moral, mas nem sempre o segue imediatamente. Só para a gente ter essa ideia de que por que a gente é tão inteligente, a gente consegue descobrir de uma forma muito rápida, claro que não é de uma hora para outra, são estudos, né, durante muito tempo, uma vacina para nos auxiliar numa doença mortal como a Covid, mas por que a gente não é humano? Por que a gente não é sensível? Por que a gente não é amoroso?
Por que a gente não segue a regra básica que o Mestre Jesus nos pede, que é o nosso modelo e guia, e está lá nos Evangelhos? Por quê? Então esse também é um movimento. E como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? É fazendo compreensíveis o bem e o mal. A gente sempre pode escolher, né? O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, nós temos o livre-arbítrio e esse livre-arbítrio acompanha a nossa inteligência e nós sempre somos responsáveis pelos nossos atos. Sempre, meus irmãos. Sempre, cada decisão que a gente toma, nós somos responsáveis. E lembrem que o nosso pensamento cria. O nosso pensamento projeta. Então, se eu coloco, vai ser desse jeito? Vai ser. Lembrem sempre disso. Nós projetamos a nossa realidade. Então, desejem, projetem para esse ano de 2025 sempre o melhor. Saúde, paz, amor, porque a gente cria a nossa realidade. E os obstáculos para o progresso moral? Orgulho, egoísmo. E a gente precisa sempre fazer essa reciclagem. Usar a nossa inteligência com humildade. Usar os nossos conhecimentos da forma mais humilde possível. E fugindo, reciclando. Porque todos nós temos em menor ou maior grau orgulho, somos orgulhosos, somos egoístas. Isso eu me incluo, né, junto com vocês. Eu acho que a fala primeira é para mim. E aí, de que forma que a gente usa isso? De que forma que a gente diminui isso? De que forma que a gente projeta mais humildade do que orgulho e egoísmo? Quando a gente olha para os ensinamentos do Mestre Jesus, quando a gente lembra que Ele nos deixou, que a gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A gente fala que eu quero amar o próximo, mas o primeiro próximo que você precisa amar sou eu. Na medida que eu me amo, eu não entro, eu não atraio, eu consigo criar um campo energético trazendo pessoas parecidas comigo. Às vezes a gente acha, gente, por que eu encontrei essa pessoa nessa altura da vida? Aí você lembra, para aprender, lembra que a gente está aqui para aprender, né? Para aprender. Deixa eu aprender aqui com esse meu irmão, com essa minha irmã, para eu poder seguir caminhando. Né? Então é sempre assim. E o Mestre Jesus, ele não passa por acaso em nossa vida, né? Nessa vida inteligente, nessa vida de escolhas. Ele deixa a sua marca de amor e compaixão e nos convida a uma renovação espiritual, que é o nosso caminho do bem, de homens do bem que somos, né? Foi inclusive a primeira palestra que nós tivemos esse ano, sobre o homem de bem. E para fazer a diferença no mundo, utilizando toda a nossa capacidade intelectual, meus irmãos, de forma efetiva, a gente sempre precisa vamos reconhecer onde a gente precisa mudar. Eu reconheço em mim, tá? Não é reconhecer no nosso irmão, não. Reconhecer na gente. Mudar, fazer as mudanças possíveis. A gente sempre chega no final do ano falando assim, nossa, eu tinha 1 milhão de coisas que eu queria, não dei conta. Ok, nós fizemos o que foi possível. Então agora a gente tem uma nova chance, sempre no início do novo ano, novas chances de fazer outras coisas. Então podemos mudar, e mudar não só falando, agindo. O convite do amor é para que a gente pratique. O convite do amor é para que a gente pratique. E principalmente, meus irmãos, servindo. De que forma a minha inteligência, as minhas habilidades podem ser ou podem estar a serviço dos meus outros irmãos. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Não esqueça disso. Lembrem sempre, vós sois deuses. Mestre Jesus nos disse isso. Então não se contentem com pouco. Vós sois deuses. Vós sois sal da terra e luz do mundo. Estamos aqui na nossa melhor versão, que é uma versão que tem
sombras e tem luzes, mas para que a gente possa fazer também o melhor. Pensem sempre nisso. E aí, para a gente já caminhar para o final, lembrando da nossa pergunta inicial, e agora em 2025, de que forma eu vou utilizar toda a minha inteligência, toda a minha capacidade para mudar o mundo, ou para mudar o meu mundo? Lembrem-se que quando a gente muda o nosso mundo, ele se reflete no mundo exterior. Então, meus irmãos, sigamos servindo, amando, sendo nossa melhor versão e aprendendo sempre. Eu só queria finalizar, antes da nossa vibração final, do nosso passe, com uma história do Eduardo Galeano, que está lá no livro dos Abraços, que eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente está conversando hoje. Diego não conhecia o mar. O pai Santiago levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente dos seus olhos. E foi tanta imensidão do mar e tanto seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: me ajuda a olhar? Que a gente possa usar a nossa inteligência, assim como o Diego, que possa ir para o desconhecido, que possa ir para onde a gente não consegue enxergar, onde a gente não consegue ver, mas que a gente sempre lembre que tem um Pai muito amoroso, que vai sempre nos ajudar a olhar. Que a gente possa sentar mais tranquilos nas cadeiras e pensando que todos e todas nós estamos sentadinhos perto dessa cachoeira. A gente atravessou um pouquinho o mar que Diego nos conduziu e agora a gente chega nessa cachoeira linda e senta um pouco para observar e sentir a energia desse lugar. Essa energia que nos revigora nas nossas dores, nas nossas lutas internas, nos nossos medos, e que transforma nesse momento em força, coragem, disposição. Sabemos da nossa inteligência, sabemos que temos a nossa inteligência para ser e fazer a diferença no mundo. E agora temos a consciência de que podemos usar todo o nosso potencial para o bem. Nesse momento, toda essa energia amorosa, ela é sentida no nosso coração, no nosso chakra cardíaco. Que bom que estamos juntos, meus irmãos, nesse momento de renovação, em que Mestre Jesus nos convida a disseminar a paz, como seres inteligentes que somos, a disseminar o amor,
a ser presença amorosa, fecunda no mundo. E do nosso coração, com a ajuda dessa água que nos molha e muda o nosso estado energético, sai uma luz verde, linda. E essa luz verde vai chegar na nossa casa, tranquilizando, curando, limpando. Vai chegar nos hospitais, para os nossos irmãos que precisam de força, de coragem, de afeto e de amor. Chega agora essa luz que a gente está emanando aos nossos irmãos em situação de rua, a todos e todas que precisam receber essa energia amorosa. E nós somos muito gratos a Deus por poder auxiliar os nossos irmãos nesse momento. E imensamente felizes em receber essa energia amorosa que vem da água. A gente vai se levantando desse lugar e a gente vai retornando para cá. Pois sabemos que precisamos seguir nesse movimento amoroso e cuidadoso que Mestre Jesus, Mestre Ramatiz, nos convida hoje. E fortalecidos com o amor do Pai, juntos e juntas, nós vamos rezar a oração que o Mestre nos deixou como forma de agradecer por esse momento, por essa limpeza energética. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja.